atendendo a porta, o rádio te liberta. E tu está ouvindo, a porta você está ouvindo o noticiário comercial, e após aquela agradável, e acostuma na hora. Aquela hora que tem que ir. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos agora conversando aqui do Museu do Rádio. O Museu do Rádio fica aqui em Porto Alegre. É um apartamento que tem essas peças raras aqui, sensacionais. E eu faço questão de, nesse sábado em Porto Alegre, compartilhar isso aqui com você, porque hoje eu tenho aqui para conversar com vocês e apresentar esse trabalho, esse cidadão aí, Daltro Darismo, que faz essa exposição de rádios antigos. Daqui a pouquinho ele vai contar para nós cada detalhe disso aí que vocês estão vendo aqui nessas imagens enquanto vocês estão entrando. Vamos entrar para cá, ó. Nessa sala aqui, essa sala aqui é de entrada do museu, e o Daltro está aqui. Daltro, tudo bem? Dá um oi pro pessoal que está nos acompanhando lá. Dá diz assim, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Está todo mundo dizendo muito legal, bacana de conhecer. O pessoal está mandando mensagem por aqui. O Daltro é o seguinte, o Daltro é quem mantém esse museu. Desde quando, Daltro, você tem esse museu? Eu comecei uma coleção de rádios há 28 anos. 28 anos. 28 anos, exato. Mas eu comecei em casa, é claro, como tudo começa pequeno. Eu comecei com o rádio Rally Crafters, em 1947. Foi o primeiro rádio do meu pai. Craft. Rally Crafters. Rally Crafters. Rally Crafters. Crafter de feito sim, à mão, sim. E Rally era o nome do sujeito que tinha essa empresa. Rally Crafter. Consertei esse rádio e comecei a ter gosto. Aí um vizinho me deu mais um rádio, outro me deu mais uma coisa, comecei a ir para os brics e tal, e começou uma coleção. Aí a coleção começou a ter corpo, a coleção cresceu, eu fiz um site, o www.museudoradio.com, o pessoal pode acessar. E www.museudoradio.com. Um dia ainda eu aprendo a falar no rádio www.museudoradio, tudo junto.com, sem BR. A coleção foi crescendo, chegaram a 150 rádios, todos valvulados. Eu só coleciono rádio a válvula, rádio muito antigo. Estavam quase me expulsando de casa. Porque 150 rádios em casa, tu tá quase dormindo no corredor. Aí eu comprei um imóvel, um apartamento aqui antigo, em Porto Alegre, que é onde nós estamos. Aqui em Porto Alegre. E montei aqui em Porto Alegre para montar realmente um museu com registro no Ministério da Cultura. E já tem gente fazendo pergunta aqui, mas antes eu só queria mostrar uma coisa aqui, ó. Esse senhor que está aí ao fundo sentado, faz assim, pessoal. Este senhor que está aí é o Milton Jung verdadeiro, né? É o verdadeiro Milton Jung, tá? Que é o meu pai. Ó, capitão, é www.museudoradio.com, tá? Sem o BR. Sem o BR. É o Milton Jung que veio conhecer aqui o Museu do Rádio. Essa aqui é a minha irmã, é a Jaqueline. Tá? Aqui está o meu irmão, o Christian, que foi o cara que fez a ponte para a gente conhecer esse trabalho aqui realizado pelo Daltro. Foi quem trouxe esse rádio até aqui. Daqui a pouquinho a gente vai contar a história desse rádio aqui. Quer contar já a história desse rádio aí, Daltro? Conto eu? Não, pode contar você. Conta aqui. Eu vou contar, mas quem tinha que contar está ali. Mas quem sabe eu possa contar agora, deixar ele um pouquinho descansado. Aqui ele já falou muito na vida. Ele já falou demais. Aí eu já estou quase rouco hoje, vamos falar também. Mas esse rádio é um Wells Gardner. Marca, é feito nos Estados Unidos em 1937 e foi comprado pelo pai do Milton Ferretti Jung pai. Isto. Ele estava na casa do Mac Fuca, do Christian, filho do Milton Jung, teu irmão, ele está aí, e um dia o Ferrareto, Luiz Arthur Ferrareto, um dos homens que mais estudam rádio, sujeitos que mais entende da história do rádio no Rio Grande do Sul, que está no Brasil, fez uma ponte, porque o Ferrareto já esteve aqui no museu. E um dia ele fez uma ponte, na hora, sem que eu esperasse, na telinha do Facebook, entre eu e o Christian. É o Aldo. O Aldo Jung, que é meu tio. E o Aldo, e depois entrou o Christian. E começou a contar a história de um rádio, um negócio meio complicado. Eu digo, mas esse rádio é do Milton Jung, o Milton Jung pai, daquele cara que eu ouvi a vida inteira no correspondente Renner, e narrando o nosso partido de futebol. Eu digo, é desse cara. E o Christian, que detinha esse rádio, esse Wells Gardner, na casa, é meu vizinho, mora aqui perto. E o Christian me trouxe esse rádio. Eu não conserto rádio para ninguém. É bom,
largar isso bem ao vivo, porque eu tenho dezenas... Senão daqui a pouco tem fila aqui na frente. Tem fila aqui não conserto para ninguém. E fiz esse concerto de restauração completa desse rádio. Ele estava destroçado. Quem entrar no www.museudoradio.com daqui uns dias vai ver um release, uma história completa. Desde o rádio recebido até o rádio pronto. A madeira estava atacada por cupins, o rádio não funcionava mais e a gente fez o rádio funcionar. Mas a história desse rádio é muito importante. Porque o Milton Ferretti, como se diz o verdadeiro, o pai, narrava jogos de botão quando era guri, quando era jovem, por este rádio. Botava um fone, ligava no fono, na ligação para o picape do toca-disco, e o que a gente fez há pouco aqui. Você viu, a gente ligou os fones e fez um Milton Jung falar nele. O pessoal que está escrevendo aqui para nós quer que você apresente um pouco desses rádios. E a pergunta que surgiu, que já foi a pergunta que eu acabei de fazer para você ainda há pouco antes de começar a gravar, a primeira pergunta que surgiu aqui foi essa: qual é o rádio mais antigo que você tem? Acabaram de mandar para cá essa pergunta também. Quer apresentar esse rádio ou vamos começar por aqui antes? Como você quiser. Então vamos começar por aqui antes. Mostra um pouquinho disso aí. Vamos abrir para o reflexo. Isso, facilita aí. Aqui nós estamos numa sala onde eu mantenho os rádios que foram feitos no Brasil. Então nós temos rádios feitos por empresas nacionais, como a SEMP, como a Empire, como a Invictus, como é que era? Axel, por que era sempre? Sociedade Eletromecânica Paulista. Exatamente. Sempre, Esses são rádios que foram fabricados no Brasil. Muito vendidos esses rádios. O modelo mais vendido de rádio no Brasil foi este aqui. E nós tivemos também no Brasil os multinacionais, como a Philips, cuja parte dela chamava-se Mullard, que também fabricou muitos rádios no Brasil, a RCA. A fábrica mais antiga de rádios do Brasil, que era do engenheiro chamado Binton, que começou fazendo equipamentos de transmissão. Só que ele não podia fazer equipamentos de transmissão se não havia rádio. Sim. Não havia quem ouvisse. Claro. Então ele começou a fazer rádios também. Esse aqui é um cruzeiro. Nós temos também rádios Philco fabricados no Brasil. Olha só, a Graciane diz assim: Oi. rádios que emocionam, ela escreveu. Rádios. E a voz deles emociona um pouco mais. É mesmo? Porque uma característica que eu já te falei, quem sabe para o pessoal que esteja aí seja interessante, todos os 210 rádios hoje desse museu funcionam. Pois isso eu vi. Absolutamente eu vi aqui hoje. todos. Porque eu comecei com rádios funcionando. Eu arrumava meus radinhos e punha na coleção. E foi crescendo. E eu comecei a não entender mais rádio sem que funcionasse. Claro. Balde sem fundo, picolé quente, sabe? Coisa que não casa, sabe? Cavalo que não corre. Rádio que não funciona. Isso, rádio que não funciona. Eu não estou desmerecendo outras coleções, mas as daqui só entra in collection, só entra na coleção rádio que funciona. Vamos continuar. Vamos continuar olhando aqui. A General Electric. O João Wagner pergunta, com certeza, ondas curtas tem algum? Quase todos. Quase todos da época, porque o pessoal trabalhava muito com ondas curtas para escutar as rádios argentinas, que entram muito, ainda entram, até hoje, a BBC, a Deutsche Welle, a Voz da América, etc. Aquele rádio que a gente mostrou sempre lá, teve um outro ouvinte que entrou aqui agora e disse assim: esse aí eu lembro da casa do meu avô. Perfeito. Esse aí era de 63? No ano que eu nasci. Olha aí. No ano que eu nasci, tem 52 anos, nem é tão velho assim, um garoto. Nem essa, 10 anos. Só 10 anos depois que eu nasci também, tem que começar. RCA Victor, Telefunk, mas falando de onda curta, alguns já não pegam muito bem as ondas curtas hoje. Então, todos os rádios aqui funcionam, no mínimo, em ondas médias. Tem que, certo, a onda curta, hoje em dia, às vezes é um problema. A Pilot, esse periquito aqui, que é um rádiozinho muito pequeno, fabricado no Brasil. Esse aqui, é de 1960, né? Olha, provavelmente, porque eu não tenho data. A minha mão está aqui para ver, ele tem cerca de 11 centímetros, completamente a válvula. Funciona na energia elétrica. O que é um rádio Metrotone? O rádio Metrotone. Metrotone foi uma empresa que provavelmente tenha sido fundada na Argentina, não se tem essa data com exatidão, e que fabricava rádios com esta marca. Você tem um Metrotone aqui? Tem um aqui. Que um ouvinte acabou de perguntar aqui pra gente sobre o rádio Metrotone. Esse aqui é o Metrotone. Olha só isso aqui, rapaz. Que eu ganhei de uma senhora do Rio de Janeiro. Porque o museu ganha muitas doações, então esta foi uma.
Esse é o Metroton, provavelmente de 38 a 40. Não se tem uma data precisa, porque a Metroton não deixou muitas indicações na internet. Tá. Aliás, essas fabricantes de rádio mais antigas, esse material tá onde? Assim? Foi guardado em algum lugar? Isso foi se perdendo? Do que foi nacional, do que foi sul-americano, muito pouco, quase nada. Quase não nada. não se tem muita fonte. Tá, não, perfeito. Muito pouca fonte. As estrangeiras... Você acha essas informações aonde? Você vai buscar e vai pesquisar onde? Fontes verbais, pessoas que ainda estão com mais idade, que me contam as histórias, internet e livros. E livros. São essas fontes. Vai buscando. São Então, essas quem tiver fontes. informação, quem tiver outros dados aí à disposição, puder mandar para Por favor, você. clica lá no www.museudoradio.com, contato, que eu recebo e-mail e tem uma particularidade. Eu sou meio chato para a maioria das coisas. Eu respondo a todos os e-mails. Isso é um no bom outro negócio. dia, 2 dias depois. Isso eu não deixo. Isso é um bom negócio. Vamos ouvir um pouquinho de música do lado de cá? Vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho de música do lado de cá? Até porque aqui tem umas coisas bem legais também. Se o pessoal esperar um pouquinho. Claro, que tem que esperar esquentar Tem que isso. esquentar. Isso. Essa história Quer que escutar disco primeiro ou quer escutar o rádio primeiro? Não, vamos escutar disco. O que vem antes? O que quiser. Então vamos escutar disco. Vamos escutar disco até porque a música é boa. Isso, Que aparelho é esse aqui? Vamos esperar esquentar. Esse é o quê? Um Telefunk? Essa é um Telefunk em 1938. Quantas votações? Pergunta aqui. 78. É um disco de acetato. A agulha já está um pouco gasta. Sensacional. Esse rádio apareceu como? Você, esse toca-disco apareceu como? Esse toca-disco foi comprado aqui na Tristeza, Ah, você comprou aqui em Porto Alegre? aqui em Porto Alegre, num antiquário. Ó, um dos ouvintes perguntaram aqui agora onde é esse museu, o Museu do Rádio, é aqui em Porto Alegre, a gente tinha falado lá mais no início. A Graciane diz assim, ó, esse barulhinho, lembranças da minha infância. Esse barulhinho. Agora o A rádio. sujeira do som, né? A sujeira do som. O rádio. Esperança. 11h56. Fernando Bagatini está no estúdio, tem informações a respeito da vacinação. Esse rádio Está foi Fernando. antiquário, me disseram que tinha e tal, eu consegui comprar. Tá gostando aí de ver isso aí? Depois nós vamos lá para outra salinha. Vamos lá para outra Vamos lá, sala? vamos lá. Vamos lá para outra sala? Nós vamos para uma outra sala agora. Aqui, você quer entrar à direita ou à esquerda? À esquerda. Ah, porque daí a gente responde aquela pergunta, a primeira pergunta que surgiu do rádio mais antigo. O rádio mais antigo. Do rádio mais antigo, que Vamos é ver. esse rádio aqui. Esse aqui é um rádio que era chamado homebrew, ou seja, feito em casa. Eles eram kits comprados dos Estados Unidos ou da Europa, esse é um kit norte-americano, onde só vinham as peças. Só Uma vinham as caixinha peças. pequena com as peças. Quer ver por trás do rádio? Cada um fazia madeira como bem entendia. A montagem era Você em casa. montava o rádio em casa. Em casa, exatamente em casa. Ele é tão antigo que ele tem as válvulas ainda com esse bico. Ou seja, não tiravam esse bico. Tipo as primeiras lâmpadas do Edison. Aham. Esse aqui está quebrado, porque a válvula boa eu mantenho em casa. Tá. Porque é um perigo deixar É um perigo aqui. deixar Isso aqui é uma aqui. válvula que tem um preço Enorme. fora da bola. Fora- da bola. Esse aqui, Esse é um horn, é um horn, alto-falante chamado O horn, alto-falante, né? tá. É, da década de 20, que também era usado às vezes por esses rádios. Aham. Tá? Tá. Esse aqui, casualmente, está com uma impedância que não está casando, mas enfim, está aqui é da época. A Graciane brincou aqui, disse que é um rádio interativo. Né? Porque sim, você interage no rádio, você monta o rádio. Exatamente. É um rádio interativo. A gente Bela fala palavra. hoje em rádio interativo, Bela exatamente isso. E Bela agora? O que E nós vamos agora? mostrar aqui pro Bom, pessoal? depois, tu quer Sensacional. Quer pela idade? Vamos lá. Depois começaram a aparecer os catedral. Que é esse com ogiva. Isso, Rádio Capela. Isso, que depois foram sendo mais simplificados e retificados em cima, deixados retos. Aham. Que então chama-se tombstone. Lápide, né? Claro. Modelo lápide que ficava mais barato um pouco para ser vendido. Todos funcionantes.
Tá. A pergunta aqui se esse rádio ele está em funcionamento. Todos os rádios da coleção estão funcionando. Inclusive esse primeiro rádio que nós vimos agora há pouco, tá, gente? Não é posto rádio aqui que não funciona. Nenhum está à venda. O e Olavo nenhum diz tem assim, valor. O Olavo escreveu aqui, estou no paraíso. Meu Quem está no Deus. paraíso sou eu agora. Nenhum está à venda, eu não sou comerciante, não vendo O nada. professor Diego Caldas, parabéns pela iniciativa, o rádio é a memória do Brasil. Que O beleza. pessoal do Recife entrando também aqui, vendo... Bom, nós estávamos contando, aí foi retificado, nós falamos do Capela, e Depois aí... eles começaram a crescer para o lado. Tá, Eles viraram o chamado table. table. Baixaram de altura e Baixaram de cresceram altura, pro lado. Crescendo do lado. Já era o rádio da cozinha. Aham. Aquele rádio que se usava na cozinha. Alguns deles eu recebo todos engraxados, com gordura, de década que ficou na cozinha, com a frigideira do Aliás, lado. esse aqui parece uma frigideira, né? Parece uma geladeira. Uma geladeira, né? O E é o apelido Westinghouse. dele é Little Jill Refrigerator, o apelido dele. É um norte-americano da Westinghouse. Tem o pessoal da E- Paraíba nos acompanhando também aqui. E viu? eles eram chamados de portáteis, mas tinha que ter uma tomada onde se ligava. Tá certo, tá certo. Maravilhoso. Bom, e aí nós vamos na sequência. Você falou que o rádio cresceu para os lados. Cresceu pros lados, né? Só que ele era de madeira ainda, porque o plástico não tinha sido inventado. Aí alguém inventou o baquelite. O Léo Backland levou o baquelite, que não aceitava cor. Ou era marrom ou era preto. Se botava uma cor, ele desboroava. Aí alguém inventou o Catalin, que é esse tipo de plástico aqui, que na época ninguém sabia, e ficava crescendo. O plástico expandia. O plástico estava expandindo milímetros por ano, a ponto de todos os Catlins praticamente terem que ser rachados, cortados, para que se tirasse o miolo para poder consertar. Tá certo. Aquele rádio anterior que a gente viu ali é um Zenith, né? Esse aqui é um Esse Zenith, aqui é um uma Zenith, marca né? famosíssima, uma marca que se notabilizou nos rádios do mundo inteiro. Tá certo. E depois Bom, passamos e aí, para o plástico mesmo, o plástico plástico. que a gente viu, com a madeira voltando de tanto em tanto. Esse aqui, por exemplo, é madeira por fora e plástico por dentro. Esse Murphy inglês. Tá certo. Maravilhoso. Dos rádios que você teve aqui, qual é aquele assim que você diz assim, olha, essa foi a maior relíquia que eu consegui achar, foi o que eu mais tive trabalho, cheguei nele, encontrei. Qual foi aquele assim que você teve que... Difícil. É difícil? É uma pergunta. Esse aqui, ele é um rádio, é uma caixa de madeira com gesso e pó de madeira, Rapwood, gravado. É um norte-americano RCA de 1933. Tá. Esse aqui eu levei quase 6 anos, de tanto em tanto, tentando fazê-lo funcionar, mesmo que o esquema era muito difícil. E um amigo me ajudou e ele voltou à vida. E voltou e tá falando. Funcionando Ó, perfeitamente. O pessoal que está entrando agora e perguntando onde fica o Museu do Rádio que nós estamos visitando agora. O Museu do Rádio fica em Porto Alegre. Ele fica fechado. Para você visitar aqui tem que marcar, Isso. agendar. Ele fica no Então, bairro Menino Deus. Bairro Menino Deus. Bom, fácil acesso. E eu moro perto. Mas entra no www.museudoradio.com, agenda, eu abro o museu e mostro. Qual é a tua profissão? Eu sou auditor de origem? fiscal Eu federal pergunto aqui nos aposentado. ouvintes. Auditor fiscal. Você trabalhou em rádio? Chegou a trabalhar em rádio? Cheguei a trabalhar em rádio. Eu me formei em engenheiro civil, depois me formei em direito. Nesse meio tempo eu estava trabalhando de engenheiro no interior e as rádios pequenas, sem muito condição de pagar alguém. Então eu me apresentava lá, eu virei repórter de campo. Mas porque você era apaixonado pelo veículo? Apaixonado pelos rádios e apaixonado pelas emissoras. Tá certo. Ó, já tem gente ameaçando vir para Porto Alegre aqui. Opa. Tá dizendo, vou para lá. Qual o rádio mais bonito ou que tem mais, pelo qual você tem mais carinho? Pergunta aqui. São 210 filhos. Isso é uma pergunta Qual que é também. o Quantos filho rádios que você tem? mais gosta? Qual é o filho que você mais gosta? Não tem como, né? Tem muito rádio bonito, tem muito. A pergunta anterior, tem muito rádio que eu fiquei semanas trabalhando em cima dele, então é difícil. O Diego diz assim, ele parece tão novo e sabe tanto. Eu? É? Eu tô com Um 60. garotão. Vou fazer 62. Um garotão. Mas Não, garotão eu vou perguntar pra você. Isso, qual é o vinagre que você toma? Tá muito inteiro. Trabalhando o tempo todo, né? Esse aqui, por exemplo, é um DD18. Olha o tamanho desse rádio. Eu tô Isso aqui era do tempo que o rádio
ainda não tinha sido ocupado, a sala não tinha sido ocupada pela televisão. Exatamente. É o móvel do rádio era um móvel da sala. Era o móvel da sala. Era o móvel da sala. Fazia parte. A família sentava no entorno para ouvir. Aí veio a televisão, tirou o rádio da sala. Aí o rádio, como sempre, e como até hoje. Cama, ficou pequenininho para ouvir na cama. Não, e como foi para a cozinha, né? Você lembrou? Foi para o carro. Não. O rádio, mais uma vez, se reinventou, que é uma coisa que eu sempre falo quando eu converso sobre a história do rádio. Quer dizer, o grande mérito de quem fez rádio foi saber reinventar esse produto a todo momento, se atualizando. Não é por acaso, você ouve rádio num aplicativo de internet hoje. As pessoas fazem rádio na internet. Quer dizer, isso é a reinvenção do rádio. E as pessoas às vezes perguntam, mas o rádio não vai acabar com esse negócio? Não. Para mim, e no livro Jornalismo de Rádio, que aliás eu tive a oportunidade hoje de entregar nas suas mãos, desde aquela época, em 2004, eu já falava o seguinte: a internet é o novo oxigênio do rádio. Porque sim, porque ele ia fazer aquele som se expandir ainda mais. Então quem achava que o rádio ia acabar logo ali, porque ninguém mais ia conseguir captar, etc. Ao contrário, hoje, por exemplo, lá na Rádio CBN, nós temos ouvintes no mundo inteiro. Você fala de manhã, pede para as pessoas contarem para a gente onde elas estão e de repente você começa a receber mensagens dos lugares mais impressionantes do planeta e elas estão ouvindo quem? A Rádio CBN pelo rádio. Você sabe a frase do Bill Gates sobre o rádio? Qual é a frase? Não sei. Eu tornei ela um bordão nas minhas palestras. Foi o Bill Gates que falou, não foi o Dalton nem o Milton. Entrevistado por um repórter da BBC em Nova York. Está na internet isso. O rádio... O dia que a internet acabar, a notícia será dada no rádio. O dia que a internet acabar, a notícia será dada no rádio. Alguém vai pegar o rádio, que ainda vai existir, e vai dizer, a internet acabou. A frase é dele. Alguém perguntou para ele sobre o futuro do rádio e ele deu essa frase, ou seja... Pergunta aqui, você tem ideia de um curso para aprender a construir rádio? Tem alguém que construir rádio, não. O que eu já fiz com alguns amigos... É um cursinho, um treinamento de como restaurar rádios antigos. Peguei 1, 2 lá em casa, evidentemente que gratuito, porque isso é o que eu faço, é de coração. O que a gente faz de coração não cobra, claro. E peguei um rádio antigo, peguei livros e tal, diz, olha, a coisa começa aqui, termina ali, os defeitos são esses, vão voltar, e o pessoal sai satisfeito. E sai satisfeito. Bom, e você aprendeu muita coisa também pesquisando, quer dizer, as pessoas podem aprender dessa maneira, você não precisa ter talvez o curso. Vai pesquisar, você mesmo lembrou que tem muito esquema de montagem do rádio na internet, você encontra... E tem muito livrinho por aí, aqui nos sebos antigos, aí pela internet se compra... pelas Amazon da vida se compra livros de como restaurar rádios antigos. O Moisés disse assim, eu já fiz um rádio de galena. Temos um lá na sala. Tem um lá de galena? Tá. Só deixa eu mostrar para você que acabou de entrar aqui, perguntou qual é o mais antigo. Tá aqui o mais antigo, a gente já tinha falado sobre ele, já que nós estamos do lado aqui, a gente está lembrando ele lá. Regenerativo. O regenerativo, um rádio interativo. Como um dos nossos companheiros aqui falaram. Bom, vamos mostrar o que mais para fechar essa nossa conversa. Quer mostrar o estúdio? Vamos lá, vamos mostrar o estúdio. Olha aqui, ó, no ar, tá bom? Vamos entrar nesse estúdio aqui. Olha só esse microfone aqui. Agora nós vamos falar, deixa eu até mudar a câmera para cá, vira. Agora nós vamos falar nesse microfone. E você, esse microfone aqui é daqueles microfones mais antigos, certo? Porque pro som sair, por que o som, eu tenho que botar a boca tão perto assim para o som sair? Porque o som lá. Essa é uma mesa Gates de emissora de rádio que foi reconstruída em parte, no mínimo para amplificar o som local. É uma mesa Gates de uma emissora de rádio. Essa mesa aqui de que rádio é? É da Rádio Guaíba. Da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que aliás foi a rádio onde eu comecei a trabalhar em rádio. Eu me lembro. A rádio onde meu pai... repórter de campo. E onde meu pai trabalhou até um ano, pouco atrás, durante 50 anos. Olha esse microfone aqui. Microfones mais antigos. Esse aqui eu ganhei de um amigo em Quebec. Não é um microfone francês, é um microfone norte-americano, mas tem colecionadores por aí. E isso que é o bom da coleção. A gente se visita. Eu vou para Quebec, eu vou para Nova York, eu vou para Minas Gerais visitar, porque nós somos poucos no mundo. Esses loucos. Quem é esse moço aqui? Tá na foto. Esse moço aí chama-se Sérgio Caon. Foi um dos caras, estão vendo aqui a mesa Gates aberta? E que a gente passou mais de um mês
tentando fazê-la funcionar. Essa mesa aqui. Essa mesa, junto com aquele cidadão ali. Esse cidadão aqui, o cidadão é esse que nós estamos falando. Mas a mesa é essa aqui que nós estamos falando. Mesa é essa aí. Que é essa Vamos mesa abrir aqui. ela aqui? Vamos Vamos abrir ela aqui para ver? aqui dentro. Tem Nossa. cerca de 2 km de fio. Nossa senhora, olha só. Você tem ideia de quantas pessoas boas já falaram através dessa mesa? Porque essa mesa aqui, até para apresentar isso para vocês que estão em outros lugares, que não conheceram a história da Rádio Guaíba, a Rádio Guaíba foi das maiores rádios que o Brasil já teve. Passaram por lá os profissionais mais competentes do rádio, num tempo em que o rádio assim, tinha gente genial trabalhando. E muitos falaram exatamente por essa mesa aqui, por essa Uma mesa. escola de rádio. Por essa, é uma escola de rádio. Aliás, Essa formou mesa até o próprio que está falando. Ajudou a formar. Sem dúvida. Tudo que está aqui, a exceção dessa caixa de som, tudo que está aqui era da Rádio Guaíba. Era da Rádio Cartucheira. É. Cartucheira já não era mais cartucho de disquete. Olha que coisa moderna já aqui, hein? Isso, Aqui já nós estamos falando de coisa moderna. E aqui é Esse um aqui amplificador, um amplificador de linha. Isso aqui era levado para o estádio de futebol. Então, o narrador falava nesse microfone, tem que ligar, falava nesse microfone, e esse som era amplificado um pouco e mandado até o estúdio, até o estúdio de rádio, de onde então ele ia para ali atrás tem o microfone, um alto-falantezinho, claro, só que é um som antigo. A qualidade não se iguala de hoje, mas era um amplificador de linha que era posto no estádio de futebol, que dava uma pequena amplificação até o estúdio de rádio. Estúdio de rádio. Bom, Dalton, primeiro quero te agradecer pela oportunidade que você nos deu hoje de conhecer essa história do rádio. Como você falou, são mais de 200 e... São 210. São 210. Exatamente 210. Mas contando com aquele que eu vou levar para casa lá, não? Não, aquele é teu. Aquele não está contando nos Não, 210. não. Aquele Aquele então não me podia pertence. ser 209, porque eu vou levar um embora. Não, daqui. aquele não me pertence. Mas enfim, são 210 rádios, mas mais do que 210 rádios, são milhares de histórias sendo contadas em cada aparelho de rádio. E isso, para quem acompanha e para quem vive o rádio, como vocês que estão participando aqui pela internet, no Periscope, assistindo ao vivo essa transmissão, mas acompanha o rádio, ficou muito claro nas mensagens que você mandaram aqui, é genial, porque é a preservação dessa história que nós estamos acompanhando aqui em Porto Alegre. Muita gente entrou depois da conversa e ficou perguntando, cara, mas onde é que é o museu? Vou repetir, museudoradio.com. Vai lá no museudoradio.com, você vai descobrir tudo isso. Fica aqui em Porto Alegre, não adianta chegar aqui correndo e achar que vai poder trazer todo mundo para visitar, vai ter que combinar tudo com o Dalton. Primeiro, tem gente da Paraíba dizendo assim, eu quero ir para aí, me leva para aí. Tem gente de Manaus querendo vir aqui para ver. Bom. Mas combina, vê e, claro, se você puder compartilhar o seu conhecimento, tiver algum equipamento, quiser colaborar com esse trabalho, melhora. O que é isso aqui que você tem em mãos? Tem até livro no Museu do Rádio. Livro? Livro. Deixa eu ver esse livro aí. É um livro da Invictus, mas na verdade é um rádio. É um rádio. Que a Invictus fabricou como comemoração, provavelmente ao aniversário, uma década de produções de rádio no Brasil. Sensacional. O que é BTT? O pessoal está escrevendo aqui, tem dois. E o BTT? BTT. Eu também não sei o que é BTT. Não sei né? também dessa. Não Se sei. vocês descobrirem, você que Manda perguntou, dizer. manda pra cá. BTT. Pergunta a ele, por favor, se aquele microfone era um RCA de cristal. Qual era o microfone que nós Esse usamos aqui. aqui? Esse aqui. Não é. Eu até. No site, eu agora aqui não tô com uma. É um Ultradyne. É um Ultradyne americano. Esse aqui é um Ultradyne americano. Deve ser PTT. Alguém mandou aqui. PTT. nos ajuda? PTT. O puxa Júnior vida. mandou assim, microfone sem fio. Microfone sem fio não é da minha época do museu. Não é da época do museu. É. Mas enfim, você estava falando dessa. Esse é um Ultradyne, marca Ultradyne americano. Tá, então é isso. Está no site. Está no Tem site. foto Porque dele. lá no site você tem A descrição de cada toda a um. descrição de cada um. Tá Tem, legal, tem, gente. tem a descrição. Mais um motivo legal de você ir até lá. A PTT é de radiocomunicadores aqui, o Moisés Moraes. Ah, pois não. É uma área que eu não... É outra área, que é dos Radioamador, radioamadorismo radioamadorismo não é... Alguém mandou aqui dizendo assim, eu tenho um Transglobe, eu acho que é Philips Transglobe. Transglobe, Não, exato. aqueles Transglobe é um Filco
O Transglobe é um fio que durou muito, era muito usado pelas emissoras de rádio. Eu lembro. Isso, lá da Guaíba tinha um, Rádio Escuta. Na Rádio Escuta, mas quando você ia fazer as transmissões fora, levava o Transglobe. Fazia o Transglobe. Eu tenho um Transglobe aqui, só que não está na coleção, Não tá na porque ele é coleção. transistorizado. Eu só coleciono a válvula. Bom, gente, para vocês aqui que obrigado por terem nos acompanhado nessa manhã aqui. Hoje eu tive a oportunidade de apresentar para vocês o Museu do Rádio em Porto Alegre, que aliás é a minha cidade natal. Então foi muito bacana ver vocês participando, perguntando, se dizendo emocionados. Num dia especial. Num dia especial, não só porque eu conheci o museu, mas porque também é o dia do meu aniversário. Esse aqui foi o meu presente de aniversário, conhecer esse ambiente aqui e esse trabalho do Dalto, que eu espero, Dalto, a gente consiga aí ainda mais à frente, que a gente consiga ampliar isso e se de alguma maneira a gente puder colaborar com esse trabalho de você, que seja divulgando, e se a divulgação for importante, pode contar com a gente, porque aqui a memória do rádio sendo preservada, a memória desse negócio que nós fazemos. Manda um abraço e deixa um recado para todo mundo que está nos acompanhando lá. Pessoal, o prazer é todo meu, as pessoas conseguiram assistir, interagir com a gente. E estando em Porto Alegre, ou vindo para Porto Alegre, entra antes www.museudoradioTudoJunto.com. Eu vou receber no meu e-mail o contato, agenda, que vai ser um prazer recebê-los aqui no museu. Um abraço. Tá certo. Capitão Assis, assim, nós ganhamos o presente hoje, ao falar aqui do Museu do Rádio.com. Super obrigado pela participação de vocês, um grande abraço a todos.